Olá, sejam bem-vindos aqui no canal do YouTube, a MF3, Escola de Filosofia, nosso projeto de difusão filosófica e científica. O tema de hoje é a escola dos cínicos. O que é o cinismo enquanto escola filosófica? Vou fazer num outro ambiente esta videoaula exatamente porque eu vou aqui acompanhar no computador um pouco um suporte de texto para que eu possa informar com mais precisão algumas questões. O contexto da escola do cinismo, da escola cínica, lembrando que a palavra cínico tem uma relação com cães, e em grego, naquele grego antigo, e por causa disto, a escola recebeu o nome. E por que ela que recebeu o nome de cão, né? Ora, o fundador da escola, tanto Antístenes e depois aquele que fez propriamente a escola ser marcada, vincada no tempo, Diógenes, a escola, o Antístenes vivia na praça, nós vamos explicar isso mais um pouco, e ele vivia junto dos cães que viviam na praça. Eu ousaria dizer que seria um filósofo em situação de rua, e uma série de questões, apesar de estarem em situação de rua, eram filósofos, e por uma série de fatores, a origem desses moradores naquele contexto difere bastante da nossa condição hoje, quando nós falamos de pessoas em situação de rua. Mas o fato é que o cinismo surge enquanto escola por causa disso. Em linhas gerais, esse movimento, então, que o filósofo vai morar na rua junto com os cães, e mais no final tem uma anedota específica sobre esta cena, este movimento, em linhas gerais, que tem então Antístenes, discípulo de Sócrates. Eu sempre digo que Sócrates, como educador, como professor, como mestre, tinha a capacidade não de fazer isto, né, antes que as pessoas apressem, mas ele tinha uma capacidade de fazer que cada discípulo pudesse desenvolver em si as suas potencialidades. E Sócrates é um exemplo muito clássico para nós pensarmos isto, sobretudo em momentos contemporâneos, que nós estamos preocupados com métodos de ensino que façam com que o aluno seja protagonista. Sócrates, portanto, para mim e para vários pesquisadores, é um mestre muito interessante e nos, digamos, fornece elementos pertinentes para pensar como que um professor permite o surgimento de vários tipos de discípulos. Ora, Antístenes, portanto, era aluno de Sócrates, mas também Platão era aluno de Sócrates e Euclides. Então aqui nós temos três modelos de sucesso, digamos assim, de ex-alunos. Matemático, Euclides, Platão na área teórico e Antístenes, um tipo de filosofia que se explica muito com o contexto de uma cultura que tornou-se imperial. A cultura grega, a partir de Alexandre Magno, essa cultura das várias cidades independentes são, digamos assim, postas sobre um governo imperial e depois expandidas. Aquelas culturas das cidades que, apesar de terem pontos em comum, tinha as suas diferenças, e quando Alexandre Magno faz a reunião dessas cidades, de onde hoje situa-se a Grécia, ele expande essa cultura com suas pequenas diversidades e, na verdade, passa a ser uma grande cultura, a cultura helênica. De certa maneira, é possível explicar um pouco a posição cínica como escola de filosofia, diante desta realidade social. Muitas pessoas dizem que o anticulturalismo do cinismo, nós vamos falar um pouco mais dele, em parte se explicaria por isso.
Então, a ideia de um indivíduo, portanto, que mora na rua, mora na praça, e o que ele defende, além desse fato curioso biográfico? Ele defende a ideia de que nós deveríamos abrir mão de todos os prazeres e bastar a si mesmo. Né? Aqui eu estou olhando um material de apoio, que é a ideia de autarquia, ou seja, nós, enquanto pessoas, abandonaríamos tudo que todo o nosso empenho em conseguir coisas que estão fora do nosso alcance mais imediato, para então levarmos uma vida desta forma. Tornar-se independente dos outros. Portanto, essa ideia, alguns costumam dizer que é uma posição de abdicação total, de querer participar da vida pública, porque no modelo imperial, um dos efeitos da cultura imperial é exatamente, um dos efeitos são exatamente essa percepção do indivíduo singular de que ele não tem muito o que fazer. Nesse sentido, a proposta cínica vai de encontro e auxilia sobremaneira essa percepção de que não tem o que fazer. Então, o poder imperial ganha um poder, ganha uma totalidade de uma forma que resta aos indivíduos abandonar toda a ideia de vida pública que era comum na polis e não na cosmópolis. Na polis, onde você se sentia alguém que era parte integrante da cidade, Atenas. Agora, nesta percepção imperial, os indivíduos tendem a se sentir totalmente inúteis diante da força do império, do tamanho que o império ocupa. Existe, de certa maneira, uma relação deste efeito com os nossos dias. Nós vivemos uma percepção de que o capitalismo é uma força global, não adianta lutar contra esse capitalismo, dado o seu poder muito maior do que o poder individual da pessoa, do singular. Então nós poderíamos também verificar que nossos dias nós tendemos, sem percebermos de modo teórico, para uma ideia que também é cínica, ou seja, abrir mão de certos desejos de participação, porque parece que não adianta em nada, nós deveríamos então nos recolhermos na nossa singularidade e pensar aí então que todos os nossos desejos de alcançar algo fora de nós devem serem extirpados, né? Então, voltando aqui ao cínico, nós teríamos então essa ideia de que deveríamos então cultivar verdadeiro desprezo contra o prazer. Então, os epicuristas tinham a ideia de que existiria uma forma de conhecermos a realidade e de que poderíamos então nos colocarmos aí em situações que produziriam o prazer e a felicidade. Ora, aqui o movimento é de desistência dessa ideia. Então se desiste de conhecer as coisas e começa a se ter uma vida radicalmente centrada numa condição o mais imediato possível. Não, mais uma vez, a escola cínica pode ser lida como uma resposta com relação à ideia de um poder absoluto dos estados imperiais. Enfim, existem outros dados sobre o cinismo, não vou estender mais, mas aqui eu quero lembrar de um episódio curioso dentro do cinismo, que conhecemos de várias formas, mas reza a lenda, isso é uma anedota, sem muitas validades filosóficas, mas nos auxilia aqui pensar um pouco mais e nos prepararmos para outras, digamos assim, entradas na filosofia do cinismo, porque aqui eu fiz uma síntese, tem muito mais coisa. Que Alexandre, então, foi o homem mais poderoso da Terra naquele tempo, foi até um filósofo, no caso Diógenes. E
como sempre, chegou perto dele, abre aspas, pede-me o que quiseres. Ao que Diógenes, fecha aspas, ao que Diógenes respondeu, abre aspas, devolve-te todo meu sol. Diógenes não sabia, fecha aspas, Diógenes não sabia o que fazer com o enorme poder de Alexandre. Bastava-lhe, para estar contente, o sol, que é a coisa mais natural à disposição de todos. Ou melhor, bastava-lhe a profunda convicção da inutilidade de tal poder, já que a felicidade vem de dentro e não de fora do homem. Existem outras versões que o Alexandre para de frente e faz sombra, e ele, olha, você não só não pode me dar nada, mas ainda está tirando o que você não pode me dar. Então, sai da frente do sol que você está me fazendo sombra. Então, existem versões mais coloquiais que falam nesse tom. Enfim, a escola tem outras figuras, e o cinismo, portanto, eu não sei o que hoje em dia nós dizemos quando dizemos que alguém é cínico, mas em termos filosóficos, é exatamente a ideia, a palavra em si, apenas no caso aqui do cínico, quer dizer que era aquela turma que vivia junto dos cães, portanto a palavra e a coisa aqui é uma coincidência, a escola, portanto, está por detrás da própria palavra que denomina o que é ela, e a ideia fundamental é que o prazer é abrir mão do prazer e abdicar da ideia de conhecimento como sendo algo que nos levará a algum lugar. Abrir mão do conhecimento como por não acreditar que o saber irá conseguir nos propiciar o que é mais fundamental, que é exatamente uma existência serena. E para termos uma existência serena, precisamos considerar que a ideia de prazer, na verdade, não passa de um engano e que nós devemos abrir mão de tudo isso. O cínico, às vezes, acabava brincando com a vontade das pessoas em querer saber as coisas, na crença que as pessoas tinham que o conhecimento conseguiria providenciar a elas esta paz. Então, muitas das vezes, o que ficou do cinismo foi um pouco isso. Por eles não acreditarem que conhecer seja uma lógica, conhecer seja a física ou ainda a ética, eles pensavam que isso não importava. O importante, uma total abdicação de interesse pelas coisas que estavam aí, era uma vivência puramente centrada na ação, reduzida à ação. Por causa disto, eles acabavam em cenas específicas provocando brincadeiras, e talvez seja daí talvez uma ideia geral que acabamos tendo do que seja esta escola. Enfim, fico por aqui no cinismo e até uma próxima aula sobre as escolas filosóficas que nós estamos aqui tratando nessas escolas históricas. Lembrando que o cinismo, em termos históricos, ele é, para concluir, anterior ao epicurismo. Só que, como era uma escola que não tinha como propósito fazer um registro, fazer alunos e etc., digamos que ela ficou mais à mercê das pessoas que passaram a admirar esses indivíduos e que fizeram, digamos, monumentos, por exemplo, a Diógenes, e aí colocava frases alusivas ao pensamento desses indivíduos, e o que nós sabemos deles, já que eles não escreviam e era totalmente alheio a isso, consiste exatamente em relatos indiretos. Para o próximo vídeo, nessa série de escolas, e o último dos vídeos das escolas no período helenístico, eu vou falar do ceticismo e o ecletismo, né? Aqui já deixando em aberto que vamos falar de Pirro, e lembrando que o ceticismo, de certa maneira, também dá sequência a esta questão de abrir mão, de querer saber certas coisas,
Ou, dito de outro modo, podemos pensar que o ceticismo também, como o cinismo, podem ser considerados respostas ou resposta a uma cultura imperial. Entre cínicos e céticos, podemos entender que nos dias de hoje, essas duas modalidades, frente à ideia do capitalismo como um poder incomensuravelmente exponencial, os indivíduos tendem a serem céticos ou cínicos, nesse sentido dessas duas escolas. Porque parece que não temos o que fazer. Esta é uma sensação que perpassa em momentos de cultura imperial. Muito obrigado, até um próximo vídeo aula.